Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Cássio e nós vamos discutir nessa aula algumas coisas, vocês vão lembrar, nós já conversamos presencialmente na escola e eu vou relembrar um pouquinho com vocês para a gente poder desenvolver nesse momento, tá bom? Essa aula basicamente ela vai lidar com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, e o Direito do Consumidor, que é a Lei 8.078, tá? O objetivo dessa aula é para que vocês possam ler, entender, analisar o Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso. O que eu vou ler, basicamente, aqui, eles pertencem a 3 fontes de pesquisa. Uma delas são textos do Vanderlei Ferreira da Silva, a Enciclopédia do Mundo Globalizado e sites do Planalto, tá? Para começar aqui, só ler esse trechinho aqui, ó. No Brasil, alguns normativos legais, pela sua importância, são condensados em codificações que facilitam o tratamento das questões jurídicas no âmbito mais específico e detalhado do assunto, selecionado pela sua prioridade social. Existem então o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto das Cidades, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que são exemplos de consolidações legislativas, inclusive para a melhor compreensão dos interessados, né? Então, tudo isso, basicamente, nós estamos falando, está constituído dentro da nossa Constituição promulgada em 1988, e vocês vão perceber como isso é uma parte importante da nossa sociedade, né, como um todo, basicamente. O ECA dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Então, quer dizer, há um conjunto de normativas existentes dentro do ECA, que dentre direitos e deveres, nós temos essa especificidade relacionada para a proteção do jovem, analisando que dentro de um contexto, esse debate, essa discussão, vem lá desde o início do século XX, nas questões como, por exemplo, a criança era chamada de mini-adulto, não tinham leis que garantissem os seus direitos, e a criança ficava basicamente desprovida socialmente de muitos cuidados, por mais assim, a parte de seleção do criteriosamente, né, analisando a parte da família, não tinha um completo amparo nesse sentido. Então nós observamos que algumas coisas elas se fazem através de normativas, através de leis, através de portarias, né, que garantam, mesmo que os pais deem sem essa obrigatoriedade, vamos dizer assim, mas que garantam para o jovem todo o amparo. E aqui nós percebemos como, por exemplo, de dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer e à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, né? Então, e algumas leis vão de encontro com a outra, por isso que vocês observam, muitas vezes eu já tive alunos que acham errado determinadas leis que impedem o jovem de trabalhar, mas ele tem que entender que dentro de um contexto, né, geral, muitos jovens eles são tirados do seu campo familiar e são alocados no mundo do trabalho, são expostos a violências diversas, né, familiar, social, de inúmeras formas que nós podemos pensar, né? Então, é uma forma de garantir a proteção para esse jovem. Dentro do nosso contexto, se nós analisarmos a questão sobre o Brasil todo, quantas crianças de 5, 6 anos trabalham no campo, têm a sua infância perdida, né? Não têm os seus direitos, não têm a sua dignidade, quantas crianças têm a sua vida perdida fora das oportunidades, aumentando o abismo social existente nesse país, né? Então se faz interessante nós fazermos uma pequena análise dentro desse contexto da importância da existência de um Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E partindo também, como são 3 pontos que nós vamos fazer a abordagem, eu quero que vocês tenham o entendimento desses 3 pontos que eu vou passar, tá? Falamos um pouco sobre a ideia do Estatuto da Criança e do Adolescente, quero falar agora um pouco do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, ele é um conjunto de leis que tem por objetivo defender e proteger os cidadãos que atingiram uma certa meta da idade, né? Deve-se ter a participação do idoso em atividades culturais e de lazer, e seus direitos, ele diz que deve pagar apenas metade e ter seus assentos assegurados. Eu vou falar com o contexto geral, depois a gente faz a abordagem, tá?
O abandono idoso no Brasil se intensifica na precariedade da assistência prestada ao Estado. Muitas vezes sabemos que nossos velhinhos são excluídos de tudo, só que isso ocorre devido à falta de consciência, né? E se os jovens, né, parar um pouquinho para pensar que futuramente todos nós vamos ficar velhos, né? Procuraremos, no caso, nós teríamos que dar mais valor, né, aos nossos idosos. Tanto no campo, por exemplo, respeitar o idoso é respeitar os nossos pais, as pessoas que amamos, respeitar a si mesmo, né? O respeito ao idoso é a maior necessidade assim que existe de se lutar e se aplicar através de um estatuto para que possa proteger o idoso também, né? Então, querendo ou não, isso mexe muito com a qualidade de vida, com a quantidade de tempo, né, que uma pessoa consegue sobreviver mediante as intempéries sociais que ela vive, né? Então, garantir uma qualidade de vida para uma pessoa que dedicou toda a sua vida em termos de educar os mais jovens, sustentar os mais jovens, promover o fortalecimento da economia através da sua força de trabalho, quer dizer, o ser humano ele doa uma vida inteira em prol disso e você não tem um descanso pensar em si próprio, a sociedade não volta de uma forma assim como esses direitos, né, reservados ao mínimo à dignidade. Então, se nós voltarmos aqui, ó, pensa, né, que deve-se ter a participação de duas atividades culturais, de lazer, né, e direitos garantidos como assentos assegurados, exclusividade em filas, porque nós temos que compreender o processo histórico e fora o processo histórico, a dignidade e o respeito, as intempéries físicas, né, que a pessoa praticamente tem. Eu vi uma vez um estudo de uma universidade que fizeram uma espécie de laboratório com os jovens e meio que colocaram pesos, né, em algumas partes do corpo, e luvas, e para que eles pudessem fazer caminhadas ou coisas básicas comum que todas as pessoas fazem, para eles sentirem um pouco como é que é a dificuldade, né, referente para o idoso nesse sentido. E como disse, quando eu penso na ideia do Estatuto do Idoso, é respeitar as pessoas que amamos, né, respeitar a si mesmo e a dignidade da prática do cidadão. E por fim, que eu quero discutir com vocês aqui, que nós já vamos fechar, tá, pessoal? Que é o Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, ó, o Código de Defesa do Consumidor é um dos ordenamentos jurídicos mais modernos do mundo, né? Pois ele abrange regulamentos e princípios de vários ramos do direito, como é o caso da responsabilidade objetiva, que nas relações de consumo, uma vez ficando presumida a hipossuficiência, exige-se a inversão do ônus da prova. Quer dizer o quê? A ideia é de você, quando você pega aqui, ó, em caso da responsabilidade objetiva que nas relações de consumo, uma vez ficando presumida a hipossuficiência, seria numa paridade de direitos. Então, aquele que está te vendendo um produto, se você colocar como paridade, o consumidor é a ponta mais fraca, né? Então, na ideia da hipossuficiência, vamos dizer assim, tem que ser revertida a ideia para o direito para a pessoa, né? Para o consumidor de um determinado produto. Porque nós sabemos que dentro das relações assim, de quem produz, né, um determinado produto e quem vai consumir, quer dizer, isso não foi simplesmente pensado da noite para o dia, simplesmente foram analisadas as questões sociais que as pessoas levavam muitas desvantagens na compra de um determinado produto. Então foram criadas leis específicas para que pudesse proteger o consumidor, né, nesse sentido. O indivíduo consumidor sempre era a parte mais fraca nessa história. Então, toda vez que tinha uma relação, né, entre o produtor, produtos diversos, né, e um consumidor, e sempre que tinha alguma divergência, algum conflito nesse sentido, a parte mais fraca ficava o quê? Para o consumidor. Quem pode até dar uma explicação melhor, eu vou ver se consigo trazer outros vídeos, links, são advogados que já cabe dar um histórico processual dentro desse sentido e como é que a lei foi construída. E aqui nós vamos perceber que hoje em dia qualquer tipo de prática abusiva numa relação de consumo onde o consumidor seja o destinatário final daquele produto configura crime contra as relações de consumo, né? Então, a prática indevida que possa prejudicar o consumidor, isso tecnicamente é considerado crime.
Isso que nós temos que perceber, né? Isso mesmo que você acabou, né, de ouvir do professor. Se reivindicar o seu direito de consumidor e tiver a sua pretensão resistida pela parte contrária, quer dizer, você está reivindicando um direito que é seu e há uma resistência que esse direito seja atendido, percebam aqui, ó, isso está na lei. Você poderá solicitar a presença de uma autoridade policial e pedir que seja registrado um boletim de ocorrência pelo crime contra as relações de consumo, ou seja, vai todo mundo para a delegacia. Mas a ideia é isso, eu já vi assim, muitos conflitos, conflitos mesmo, referente a isso, sendo contra o consumidor, só que muitas vezes as pessoas elas não tomavam essa parte, né? Justamente esse que é o problema, por isso que é importante discutir isso numa aula, para que você tenha em mente que quando você não sabe dos seus direitos, você se cala, entende? Porque você acha que muitas vezes não tem direitos, mas independente, não é só evocar o direito, é saber quais são os seus direitos, né? E qual é o ponto que você deve evocar esses direitos. Agora, fazendo uma construção ideia para nós finalizarmos a nossa aula. A ideia, primeiramente, é entender que dentro de uma sociedade nós temos direitos e deveres, né? E aqui nós temos que analisar que o respeito, a cidadania, a comunhão entre as pessoas, a dignidade, isso, basicamente, o que eu acabei de falar, ele resume a ideia da nossa aula. Por que nós temos que ter conhecimento desse aspecto? Quando você fala do ECA, quando você fala do idoso, quando você fala do direito do consumidor, o propósito em si é para que nós temos noção, né, das práticas sociais, das relações sociais, como elas se dão, como o direito e a dignidade, né, elas devem ser promovidas de formas a garantir, né, ao cidadão todo o contexto, o amparo legal e jurídico. E muitas vezes eu já ouvi pessoas falar assim, porque essa sociedade é injusta, porque os direitos não são garantidos, mesmo que se discuta a ideia do Estatuto da Criança, né, os direitos da criança e do adolescente, do idoso e o do consumidor. Muitas vezes quando nós falamos que nada existe, nada pode dar certo, a gente tem essa sensação de, vamos dizer assim, a parte mais fraca sempre recebe. O problema é justamente pela falta de conhecimento das leis que possam nos proteger e garantir os nossos direitos. Então, conhecimento é poder, tá? Na nossa aula, o que eu vou precisar de vocês? Que vocês pesquisem a lei, volta lá no videozinho lá, eu falei a lei para vocês, pesquisem cada lei, faça uma leitura. Eu quero saber assim, uma interpretação social, o que vocês compreendem da importância dessas três leis que eu falei para vocês agora mesmo. Eu quero que vocês constituam assim, através de um artigo de opinião que vocês possam construir, basicamente, da importância disso na nossa sociedade. E outra, eu preciso, depois que vocês fizerem isso, que contextualize, colocando o quê? Quais práticas vocês já vivenciaram. Você já vivenciou isso na sua vida, no seu cotidiano? Alguma coisa que estava acontecendo com uma criança ou com um jovem que você observou na televisão, que você falou é injusto, né? Você já vivenciou isso? Contra o idoso, você já parou para observar quantos idosos são abandonados em casas de saúde, com uma família abandona, né? E direitos do consumidor quando você vai consumir um determinado produto, né? Você já percebeu se alguém já foi prejudicado ou se já foi lesado? Então, assim, em termos de mecanismo social, quais foram os amparos que vocês obtiveram, né? Ou puderam observar dentro das leis que vocês vão pesquisar em cima disso, tá bom? Acho que essa aula foi um pouquinho mais longa. Então, estarei aguardando vocês. As respostas das atividades. Não esqueçam, pessoal, coloquem sempre o nome, número e série, o nome da atividade e o nome da escola, tá ok? Lembre-se do e-mail que eu coloquei lá. Tem gente enviando para o e-mail errado e às vezes não colocando informações, do tipo, às vezes eu recebo lá todas as atividades, mas não sei quem é a pessoa. Tá bom, então, muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus.